vai receber hoje a palavra do nosso querido Esdras. Então, recebam Esdras com alegria no coração para compartilhar a palavra hoje. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Eu também. Hoje eu trouxe a espada. Lembra da espada de Golias? Olha o tamanho dessa. Vamos ler bastante a Bíblia hoje, hein? Estava meditando e preparando a mensagem dessa noite, lembrando muito sobre tudo que a gente viveu nessa Páscoa, né? Nossa primeira Páscoa de Caminho Santo. E foi muito especial, foi muito marcante por ser a primeira e por ser também a primeira do Caminho Santo e por ser algo que Deus instituiu como história de uma nação e nós fazemos parte por tabela. Você parou para pensar nisso? Jesus, na cruz, ele concluiu uma era e começou uma nova era. Parou para pensar nisso? Nós estamos vivendo uma nova era há 2000 anos em que um ser resolveu sair do céu, descer para esse lugar aqui, para nascer numa manjedoura. Nascer em alguns hospitais você já acha meio zoado. Agora, nascer na manjedoura, meu. Você sente o cheiro da manjedoura a uns metros de distância, não é verdade? E não é cheiro de Chanel, nem Gucci, nem Natura, nem Boticário. Mas Jesus, ele trouxe essa identificação para dizer assim: mesmo que você esteja lá naquele lugar que você sabe que eu ia falar aqui, mas eu não vou falar, eu nasço para trazer redenção, para trazer a estrela brilhando naquele lugar. E ele morre, e esses dias que a gente estava falando sobre a crucificação com as crianças, às vezes me dava um nó na garganta, porque eu falava com as crianças: você sabia que Jesus, ele andou pelado na rua? A gente fala assim: botou uma capinha, mas aquela capa era só para dizer que ele era o rei, era um deboche. Andar pelado na rua, sem uma boa parte da sua carne, porque ele fez tudo isso por amor a mim. E se todo mundo pensar nesse preço que ele fez, eu creio que a gente não pode ficar apático e indiferente daquilo que nós vivemos hoje, que é muito mais do que a gente viver dentro de uma igreja dizendo que nós somos cristãos, não é verdade? Vamos orar para a gente poder começar essa pregação. Senhor, nós te agradecemos por tão grande amor. Não pôde ser melhor essa sua obra na cruz, por mim, por esses meus irmãos, por esses meus amigos, até por aqueles que nem acreditam que o Senhor morreu em favor deles. Espírito Santo, nos confronta hoje mais uma vez com a tua verdade, renova-nos no primeiro amor, nos faz cientes e conscientes daquilo que o Senhor quer que nós façamos dia após dia para cumprirmos com o teu propósito, que o teu propósito ele é universal, ele é muito maior do que um caminho santo ou de que simplesmente sermos boas testemunhas. Nós te agradecemos. Abre os nossos ouvidos espirituais, revela aquilo que o Senhor precisa revelar e que sejamos realmente como terras preparadas para dar bons frutos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bom. Hoje eu quero falar sobre essa nova era que a gente está vivendo.
E Jesus, ele terminou, como eu disse, ele terminou uma fase para ele começar uma nova. Ou seja, quando ele começa, a gente tem que trilhar mais alguma coisa, certo? E quando nós trilhamos esse novo trajeto, ele chama de Grande Comissão. Esse é o título da mensagem, Grande Comissão. Se você não tem o costume de anotar, anota. Se você tem como costume, anota também. Porque cada vez que você faz um exercício de escrever, você assimila um pouco mais, sabia? E quando você escreve e você fala, você assimila muito mais, acho que é 85%, alguma coisa assim. Eu não sou formado em neurociência, tem alguém que é aqui? Pois ela pode me ajudar com isso. Mateus 16, versículo 15. Vamos abrir. Mateus 16, 15. Na verdade, eu quero começar do 14. Na verdade, eu quero começar entre o 13 e o 14, que não sei se na sua Bíblia tem um título aí. Mateus 16, 14. Jesus disse, tá escrito o título aqui. Jesus comissiona os discípulos. Tem aí na sua Bíblia? Não? Não. Mas na minha tem, tá? E é verdade isso. Então vamos ler do versículo 15 até o 17. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem. Marcos. Eu queria ver se vocês estavam abrindo a Bíblia mesmo, meu. Problema de umidade. Vamos lá então, Marcos. Vamos começar de novo. Então, em Marcos 16, no versículo 14, antes do versículo tem um título. Não sei se de vocês tem alguma coisa. Tem um título aí? Jesus aparece aos 11, aos seus discípulos, aparece após a ressurreição, e aqui no meio diz: Jesus comissiona os discípulos. Vamos lá? Agora sim, acho que está todo mundo no mesmo livro, né? Versículo 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E estes sinais seguirão aos que creem. Quantos creem que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Quantos? Levanta a mão para mim. 100%. Esses sinais vão seguir a cada um de nós. Nós vamos expulsar demônios. Ou seja, quando tem um encapetado, você não pede para o pastor ir resolver o seu problema. Creia que você vai dar conta do recado. Ah, mas eu não estou preparado. Pergunta para mim se eu estou preparado aqui. Né? Talvez nós conheçamos alguns caminhos, talvez nós conheçamos algumas maneiras de fazer, mas Deus, Ele tem a infinidade de fazer algo novo, porque Deus é um Deus criativo. Você já parou para pensar que Deus é criativo? Ou seja, se você pensou em alguma coisa, Ele vai fazer uma coisa nova. Então,
todas as vezes que você se sentir dependente de Deus, esse é o lugar que você tem que estar. Toda vez que eu subo aqui, não subo, né? Toda vez que eu fico aqui na frente, eu tenho que pensar se eu estou falando o livro certo da Bíblia, né? Se eu vou conseguir fazer a pregação certa. E é uma responsabilidade, porque assim, o pastor fala assim, ó, você que vai trazer a palavra. Eu? Né? Mas, como nós também temos a responsabilidade de entender que nós temos algo para repartir, e vocês estão recebendo algo para também repartir com as pessoas, entendam que a vida de comissionamento daquilo que Jesus nos entregou, ele é para todos. Ele é para você, ele é para mim, ele é para o pastor, ele é para a pastora, ele é para o apóstolo, para a apostila, para todos. Olha para o seu irmão do lado e fala, é para você também. É para você também. Não é? É para você também. Então, se você aprender alguma coisa hoje, faça o exercício de, pelo menos, comunicar às pessoas. Ó, eu aprendi um negócio aqui, eu achei interessante. Não é Mateus, é Marcos, da grande comissão. Comissionar, no dicionário, diz sobre você encarregar alguém, você dar alguma missão. E os discípulos foram comissionados, e nós também somos comissionados. Quando ele diz, ide. Quando você ouve ide, você está num lugar de movimentação. Você não está parado. Ou seja, quando Jesus fala para o pessoal, ó, ide. O que os discípulos tinham que pensar? Que ele tinha que ficar sentado? Não, ele tinha que ir, caminhar, se movimentar. E a igreja, a eclésia, ela começa a surgir de um momento muito interessante, porque as pessoas iam e elas sentavam à mesa para falar sobre o reino de Deus. Agora você entende por que crente come tanto? Porque eclésia começa onde? Sentado à mesa. Não estamos errados. Mas, por outro lado, o que acontece é que, muitas vezes, a eclésia, nos tempos modernos, ele se torna algo confortável, de que se torna um lugar só para as pessoas comuns. Então, se você hoje está com vontade de sair com uma pessoa, e você é igreja, olha para essa pessoa do seu lado, ele é um forte candidato a você fazer igreja após o culto. McDonald's, Habib's, Ponto da Esfirra. Eu estou aprendendo aqui, viu? Covabra. Né? Paro por aqui. Dom Olivo. Mas, como é importante nós entendermos que ir com relação à igreja é muitas vezes ir atrás dos perdidos, né? E uma estatística muito interessante, se você para entender que quando a gente fez uma consultoria para igrejas e teve uma estatística muito interessante, que uma pessoa ao se converter, 80% dos seus amigos, eles são não cristãos no primeiro ano de convertido. No segundo ano, essa taxa inverte.
que isso mostra muitas vezes? Não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes. Que você tem que estar, sim, num lugar onde as pessoas permeiam e pensam aquilo que você também pensa, mas, por outro lado, é um lugar de muita tensão. Por quê? Porque muitas vezes nós temos simplesmente 20% para evangelizar as pessoas. Nós temos que criar essa conscientização de que o cristianismo, ele é o id para pessoas perdidas. Por quê? O evangelho, conforme eu ouvi uma definição, eu achei muito interessante. Evangelho diz a definição: boa notícia, boa demais para ser verdade. Má notícia no Instagram você ouve de monte, certo? E fica aquele, reposte. Aí fica lá em casa, você viu fulaninho, você viu ciclaninho, você viu isso, você viu aquilo. Eu encorajo a gente, eu digo a gente porque eu me coloco dentro disso, a gente pensar muitas vezes, quanto que nós estamos falando sobre o reino de Deus? É só na hora que está apertando o bolso, Deus precisa do milagre. Deus, o pastor falou que ele recebeu uma viagem para Disney, eu estou recebendo aqui na fé. Ou será que nós estamos desenvolvendo esse período de, caramba, essa festa da Páscoa, cara? E você perguntar muitas vezes para as pessoas, você sabe o que significa Páscoa? Tem gente que hoje que não sabe o que é Páscoa, você acredita? Não sabe. É o coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, né? E nós precisamos entender que é um propósito e um momento para pensarmos na questão de que nós estamos entendendo que o reino de Deus ele precisa ser uma cultura ou uma subcultura. Qual que é a diferença de uma cultura e de uma subcultura? Cultura é aquilo que permeia toda uma sociedade, um ambiente. Quer ver como você sabe uma cultura? Eu vou lá. Quando você chega na Disney, puxando a carona do pastor, quando você chega na Disney, qual é o primeiro personagem que você quer encontrar? Todo mundo sabe, é o Mickey. Quando você entra no parque, qual é o primeiro lugar que você quer visualizar? O castelo da Cinderela. Você sabe qual que é a cultura da Disney. E sabe que uma coisa interessante é que você chegando num lugar, você é influenciado. Se você tá triste, você olha, todo mundo sorrindo, assim. Você nem sabe por que você está sorrindo, mas você está sorrindo. Os doces são uma exorbitância de preço, mas você compra, porque, eu quero ser parte desse negócio. As atrações, eu vou fazer um spoiler para vocês, tá? Eu vou ser youtuber daqui a pouco. Quando você sai de uma atração, por exemplo, você está saindo do Castelo da Cinderela. Depois do brinquedo, tem uma salinha que vende só souvenir da Cinderela. Aí vem a tua filha, pai, quero a fantasia, compra a fantasia, filho. Aí a esposa, quero o anelzinho da Cinderela, compra o anelzinho da Cinderela. Porque você quer estar aculturado no negócio. Vai pro outro, os 7 anões, pai, eu quero ser os 7 anões. Me compra o gorrinho dos 7 anões. Como assim, velho? Não é? Você vai no Guerra nas Estrelas, Star Wars, né? Guerra nas Estrelas. Você quer ser o Chewbacca? Chewbacca? É isso? Sei lá. Não é da minha época. Eu era crente e nem assistia essas coisas do mal. Mas, falando em coisas do mal, sabia que eu nunca assisti ET? Por isso que eu não comprei nada.
Não, mas sério, porque era do mal, era do diabo. E nós, como uma igreja, nós queremos ser tão atrativos para os outros que nós criamos uma subcultura. Nós vamos fazer uma festa fantasia, mais gospel. Nós vamos criar um mundo da música pop, mais gospel. E aquilo fica permeando. E o momento que a gente começa a viver só aquilo. Eu vou contar aquilo que é a realidade para a gente que aconteceu no mundo dos jovens. A gente fazia tanta festividade na igreja que não era mais sustentável para mim, como líder de jovens. Eu não aguento mais fazer festa. E chegou um momento que a gente começou a entender a questão de reino de Deus. E ele começou a falar assim, e a gente começou a falar assim, cara, tá faltando alguma coisa que faça com que os jovens venham simplesmente por vir. E a gente começou a pensar. E hoje eu quero que a gente pense. Uma coisa muito espiritual, pensar. Sério? Eu vou mostrar para vocês, né? Que muitas vezes a unção poderosa que a gente recebia era nas conferências. Então essas conferências nós íamos. Minas Gerais tem conferência, bora para Minas Gerais. Rio Grande do Sul tem conferência, vamos para Rio Grande do Sul. E o mais interessante é que as pessoas eram visitadas pela presença do Espírito Santo. E depois de 3 semanas, aqui em São Paulo, elas estavam desviadas. E eu ficava pensando, alguma coisa está errada nessa conta. E até que um dia, com uma simples revelação, o Espírito Santo falou assim para mim: sabia que se eu aparecer no seu culto de jovens, eu crio um culto de avivamento? Uau! E a gente começou a viver isso. Então vamos começar a buscar o culto de avivamento dos jovens. E claro que deu certo, né? Porque a ideia do Espírito Santo sempre dá certo. E hoje, nós viemos também para o Caminho Santo implementar essa igreja aqui em Jundiaí, porque nós entendemos que todo culto precisa ser um culto de avivamento. Se você veio para conhecer o culto do Caminho Santo, entenda que nosso propósito é ter cultos de avivamento aqui. O culto do domingo, culto do avivamento. Reunião de oração do avivamento. Culto da Páscoa, de avivamento. Temos que ser avivado pelo Espírito Santo. Isso que faz a gente ficar, sabe, preciso de mais de Jesus, preciso de mais de Jesus. E esse lugar é o lugar onde nós não mais carregamos as nossas baterias. Aqui nós temos o lugar onde nós compartilhamos aquilo que Deus fez durante a semana. A nossa vida, ela começa a ter uma vida de propósito. Deus está trazendo a mudança de paradigmas na nossa cabeça. Então, o momento que você achava que tinha que recarregar as baterias, sabe aquele senso de competição santa que assim, o cara orou por um doente, ele foi curado. Não, semana que vem eu vou orar por um cara. E um cara normal que nem eu pergunta, como é que você fez aí, mano? Sabe? Eu fiz assim, em nome de Jesus seja curado. Só isso. Deus está querendo despertar uma igreja nova. E nós somos essa igreja nova. E nós não somos só essa igreja nova. Nós queremos que todas as igrejas de Jundiaí sejam despertadas. Não porque nós somos bons, não porque nós somos melhores. É porque nós acreditamos e nós sabemos daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que nós vamos viver ainda nessa cidade. Você crê nisso? Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos abrir. Eu espero que eu esteja certo agora. Se eu errar, vocês sabem de cor, né? Vocês vão me corrigir já.
Todo mundo chegou? Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que nós tenhamos mentalidade do reino de Deus. Quando nós temos o entendimento do comissionamento, primeiro, nós entendemos que nós todos temos uma missão aqui nessa terra, beleza? Beleza. Agora você às vezes pode estar se pensando, será que um dia eu vou ser pastor, vou ser que nem esse japonês pregando? Eu vou te dizer que não. Pode ficar tranquilo. Nem ser japonês e nem pregando. Mas nós entendemos que todos nós temos um chamado de Deus aqui nessa terra. Você não vive por acaso aqui, sabia? Sabia? Ah, bom. Isaías 49, versículo 1. Isaías 49, versículo 1. Olha o que esse versículo fala. Ouvi-me, ilhas, escutai, povos, de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. Deus me chamou e te chamou lá dentro da barriga da tua mãe. Sabia? Então um dia eu falei assim, pô, Deus não estava, quando Deus te desenhou, não foi aquilo que vocês estão ouvindo. Não foi. Ele tinha um propósito para a tua vida, para a minha vida. E eu fico imaginando, né, esse dia, lá na eternidade passada, que Deus falou assim, agora está na hora de juntar a Dona Júlia e seu João para falar o japonês chamado Esdras. E, bom, apareceu. E para cada uma de vocês, de cada um de nós, Ele fez isso. E Ele fez com muito carinho. Talvez o nosso percurso da vida, ele não tenha sido dos melhores. Mas eu entendo que existe uma perspectiva que Deus quer trazer para a gente, no percurso da nossa vida, para dizer assim, ei, eu sou bom pai para você. Eu estive com você desde a formação do ventre da tua mãe, que talvez até você nem tenha conhecido, mas eu trouxe você à vida por um propósito. Então, com isso, você tem algumas qualidades. Sim, você tem qualidade. Você tem habilidades. Esdras, e o que tem a ver isso com a questão de comissionamento? Eu vou dizer para você que Deus, Ele te chama para ser o responsável, o representante do reino de Deus aonde você está. Ou seja, você não será um instrumento de Deus, você é. E uma coisa que a gente tem ouvido muito é sobre as 7 esferas da sociedade onde o reino de Deus vai começar a ser impactado. Um grande missionário chamado Loren Cunningham, da Universidade das Nações, Jocum, Jovens com uma Missão, ele começou a falar muito sobre isso. Por quê? Porque a realidade de você ser um pregador, de você ser um ministro de tempo integral na igreja, é um percentual de 2 a 5%. Então, muitas vezes eu falo, no discipulado eu sempre comento, você tem que pensar como 97% da sociedade dentro da igreja. Como é que você vai implementar o reino de Deus? E Loren Cunningham, ele dividiu a sociedade em 7 esferas. Vou falar para você. Se você quiser anotar, anota. Primeiro, família.
Segundo, igreja. Terceiro, educação. Quarto, artes e entretenimento. Quinto, mídia. Sexto, economia. Último, governo. Você percebeu que em algumas esferas você está inserido aí? Eu estou inserido na família, eu estou inserido na igreja. Mais ou menos. E estou inserido na economia. Não que eu seja um economista, mas eu movimento dinheiro porque eu tenho trabalho. Como é que será que Deus vai utilizar a gente, vai me utilizar para o reino de Deus ser expandido dentro de uma engenharia, dentro de uma família? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Na família, nós temos uma filhinha pequenininha de 3 anos. E a nossa responsabilidade é olhar para a nossa família e falar assim, aqui tem que ter o reino de Deus, beleza? Beleza, o que nós vamos fazer? Eu vou contar uma história bem recente. Antes da Páscoa, nós estávamos no período de jejum. E a gente falando sobre jejum cá, jejum acolá, não come isso, não come aquilo, não vai comer, pá. Teve um dia que a minha filha virou para a pastora e, pode falar, Tia Pipi, abriu a geladeira, não sei porquê, ela tem o costume de abrir a geladeira, desde pequena, abre a geladeira. Tia Pipi, eu tô com uma vontade de comer uma linguiça. E a tia Pipi, claro, pode comer, Mia. E a Mia, sabe o que ela falou? Não posso, tia. Não posso porque eu tô de jejum. Quando me contaram essa história, eu falei assim, caraca, já chegou nesse nível? E de fato ela não comeu a linguiça. E ela celebrava com a gente esse momento de jejum. Muitas vezes nós adultos queríamos, sei lá, morder a mesa, chorar. Tinha gente que chorava lá em casa. Eu não vou dizer quem foi, mas tinha gente chorando. Deus vai cuidar dessa raiz, viu, irmão? Mas eu vi a gente chorando. Ai, meu Deus, não sei por quê. E quando existe uma sinceridade na criança, ela, eu estou de jejum. E então, quando nós entendemos que nós temos essa referência do reino de Deus na nossa família, nós precisamos implementar isso. Não estou dizendo que a gente tem que fazer jejum todo dia. Família, a partir de hoje jejum, hein? Todo mundo sorrindo, pá. Não é. Mas, aquilo que nós aprendemos aqui, nós precisamos ser praticantes, certo? Oração, coisa básica, oração. Então, ontem minha esposa estava acamada. Falei, filha, mamãe está doente, vamos orar, papai? Não é remédio. Eu estava doido para descer, pegar o remédio para a esposa. Orar, papai? Vamos. Quanto mais nós estamos envolvidos nisso, o reino de Deus ele começa a aparecer. Na nossa família também, último exemplo, eu sigo em frente. Vou dar um exemplo na igreja agora, tá bom? Eu vou dar um exemplo da educação. Por quê? Porque às vezes família, igreja é um negócio meio... já sabia disso. Beleza. Educação. Tem horas que eu... Parece que não, tá? Mas eu dou aula particular de matemática. Esse homem me massageia tanto o ego. Oh, meu Deus. Mas, voltando ao assunto, eu estou sendo vulnerável com vocês, mas vamos lá. E tem momentos que os alunos falam assim, ô tio, mas eu já tentei tudo, eu não consigo. Cara, você consegue, velho.
Você vai conseguir. Ah, mas é que eu não sou muito bom. Não tem problema. Eu não vou tirar 10. Você vai tirar 10. E se você não tirar 10, você vai tirar melhor do que 0. Sério? Sério. Quer ver? Vamos lá. E Deus começa a me trazer, às vezes, a memória. Sabe aquele professor chato que você tinha? E o Espírito Santo fala assim para mim: não seja que nem ele. Assim, vem cá, eu vou te ensinar. Ó, tá vendo essa questão aqui? Sei. Eu vou te ensinar agora e você vai ver que todos os problemas vão ser a mesma coisa. É pegadinha do professor, só que o professor é burro. É mesmo? É. Ele não tem criatividade. Sério mesmo, tio? Sério. Faz aquilo. Ó, agora faz o outro. Nossa. Eu consigo fazer. Tá vendo como você sabe? Você é inteligente, cara. Você não tem organização. Tem alunos que às vezes eu pego e eu vejo a criatividade de Deus, porque teve um menino que ele começou a fazer uma divisão de números. Ele começou a fazer uma divisão, assim, muito louca. Eu falei, pera. Volta. Aí ele voltou. Como é que você fez? Eu fiz assim. Eu falei, caramba. E dava certo a conta do cara. Aí a mãe, no fim da aula, falou assim, nossa, você não viu como ele é? Você viu como é que ele é? Ele é... Não dá assim, ó, fulana, eu vou te falar uma coisa. Esse cara, ele é fora da curva. Porque ele pensa diferente, mas pensa certo. A mãe dele falou assim, não acredito. Eu falei, pois é. E quando você começa a dar aula para uma criança, o que eu penso? Primeiro, Deus, de repente, começa a curar a autoestima desse menino. Porque não é burro. Ele tem dificuldade para pensar. Ou ele tem dificuldade para organizar pensamento. Ou ele tem dificuldade para assimilar. Mas uma hora ele aprende. Então, às vezes eu falo pro pai, tem que fazer 300 vezes isso daí. Pelo amor de Deus, 300 eu não aguento. Mas nós entendemos que isso é um ministério que você não faz só pelo dinheiro, mas porque você também ama as vidas. Pegou essa? Governo. Você governa a tua casa. Como é que você está governando a tua casa? Muitas vezes eu pego os meninos, os mais jovens, né? Os caras, mó legal, né? Servir a Deus, tá? Mó legal. Eu vou ser o cara da banda, vou ser o cara da pregação, não sei o que. Eu falei, legal, cara. Como tá a sua vida em casa? Tá mó da hora. E a mãe e o pai? O pai tá bem, a mãe também. Tá lavando louça pra eles? Teu quarto tá arrumado? Então, né? Por quê? Porque você começa a influenciar também o governo da sua família. Você traz as responsabilidades para as pessoas. E Deus, Ele quer que nós também tenhamos estratégias divinas sobre o nosso chamado. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos coisas que nós não queremos fazer. Já parou para pensar? Teve um momento da minha vida e Deus ele sempre trata alguma coisa quando as coisas não são do jeito que a gente pensa. Já parou para pensar? Vamos lá. 1 Samuel 17:34. Essa história é de Davi. Foi interessante porque Davi, ele foi ungido rei enquanto ele estava cuidando de quem? Das ovelhas. Ele não era o cara que estava postando no Instagram assim, eu consigo levantar tantos quilos no supino. Eu sou o recordista de maratona. Eu tenho índice olímpico para isso, para aquilo. Ele, se você ler, se você transliterar a mensagem de Davi, ele era um menino ruivo, o foguinho,
ele era o último da família, ele era o desprezado, e porque ele era desprezado, onde que ele estava? Vai cuidar das ovelhas lá. Enquanto isso, os irmãos, que eram os marombados, peraí, Samuel, nós vamos mostrar para você quem são os caras aqui. Vem aí, turma. E Deus fala para Samuel, não olhe para a aparência. E olha que interessante, o dia da batalha com Golias, o que aconteceu? Ele chega, os irmãos desprezam ele e falam assim, com quem que você deixou suas ovelhinhas, hein? Depois você vai ler. E o que aconteceu? O Davi, enquanto ungido já rei de Israel, ele chegou pro rei Saul e disse, e teve essa conversa aqui. Vamos lá, 34. Disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se dele, ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Muitas vezes, a gente fica lá, sabe? Lá no bastidor, fazendo nada. Mas Deus, Ele quer trazer algo para o teu coração. São as estratégias de Deus. O outro exemplo, a viúva que clamou por uma ajuda do profeta. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Vocês não estão abrindo hoje Atos, Romanos, né? 2 Reis. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse, que te hei de fazer? Declara-me o que é que você tem em casa. E ela disse, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a tua porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda um vaso. E ele, porém, disse, não há mais vaso nenhum. E o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Existem muitas vezes que a gente acha que não tem nada a ver com nada. Pô, tô viúva. Agora tô na pindaíba, vão levar meu filho. E muitas vezes Deus traz situações para que a gente possa entender. Deus, na sua grande soberania e criatividade, vai trazer algo novo para nossas vidas. Se você está nessa situação, eu quero declarar sobre sua vida que nada vai ser perdido. Se você está esperando uma situação que Deus quer te libertar, que você acha que não sai do lugar, eu vejo Deus operando dentro do seu coração. Existem corações sendo renovados agora, corações novos. Eu vejo como se fossem corações, sabe, vermelhos, fortes, bombeando, significando, existe uma força maior que vai levar você para uma nova temporada. E eu declaro que isso seja concluído de uma forma muito rápida, em nome de Jesus. Amém. Última parte. Eu vou pedir para a banda vir. Nós precisamos entender a perspectiva daquilo que Deus está falando. A perspectiva daquilo que nós vivemos é para a eternidade. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, que diz, porque nem
a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Deus quer nos trazer uma perspectiva de eternidade. Tudo o que você está fazendo hoje, o que vai começar a repercutir na eternidade? É um momento que nós precisamos trazer eternidade para o nosso coração. É que você fique de pé mais uma vez. Deus, Ele quer que o nosso comissionamento seja algo para a gente estabelecer aqui e sempre levar para algo que direcione o reino de Deus. O Espírito Santo está falando com você? No seu trabalho, na sua família, nos seus empreendimentos. Eu quero que você pare para ver onde está Deus nesse seu caso. Eu não quero que você tenha essa perspectiva como assim, sabe aquele negócio, eu esqueci de você, Deus, me perdoe. Não, eu quero que você entenda assim, Deus, você está aqui, que maravilha, vem ser o meu sócio majoritário. Venha fazer parte do meu negócio, venha ser o meu maior conselheiro. Sabe, mesmo no seu empreendimento que você está pedindo ajuda e ninguém está aí para te ajudar. Sabe, às vezes Deus não quer que ninguém te ajude porque Ele quer falar assim, dá licença, deixa eu operar, deixa eu fazer a coisa acontecer, deixa eu trazer as conexões certas. Deixa eu fazer uma operação divina aqui. Deixa eu nascer no seu estábulo. Deixa os reis virem trazerem ouro, incenso e mirra. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos porque o Senhor iniciou uma nova temporada e nos comissionou. O Senhor nos chamou para trabalharmos junto contigo. E nós te louvamos e te agradecemos imensamente por essa oportunidade de expandirmos o teu reino juntos contigo. Espírito Santo, que durante essa semana o Senhor esteja falando nos nossos corações. O Senhor venha trazer a realidade eterna de tudo que estamos fazendo. Talvez tudo seja tão material, mas Espírito Santo, o Senhor é o nosso consolador, o nosso ajudador, que faz com que nós podemos enxergar de uma nova perspectiva. Então faz isso no nosso coração. Que a nossa casa seja o lugar de presença manifesta do Seu Espírito. Que as pessoas que entrarem para trabalhar na nossa casa, para servir a nossa casa, venham ser impactadas também. Que os nossos maridos, nossas esposas, nossas crianças, nossos pais sejam impactados porque nós estamos entendendo esta revelação. Senhor, nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, eis-nos aqui para orarmos pelos enfermos, para expulsarmos os demônios, para podermos fazer aquilo que o Senhor fez nessa terra. Somos os teus representantes. E nós oramos que o Senhor venha fazer algo transformador nas nossas vidas. Nós te agradecemos. Começa a agradecer no teu lugar. Abre a tua boca por tudo que Ele está fazendo na tua vida. Começa a trazer palavras de gratidão a Ele. Deus, às vezes eu não entendo, mas eu te agradeço por essas situações que nós estamos vivendo. Começa a agradecer também pela igreja que você está aqui. Nós não somos melhores que outros, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe juntos.
Senhor, expande os nossos talentos para a gente poder servir esta igreja, essa comunidade, esta cidade. Nós te agradecemos. Sim, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Hoje, mais uma vez, nos entregamos e olhamos para os teus olhos de amor, sabendo que o Senhor jamais nos rejeita. Pelo contrário, conta conosco. Que essa semana seja uma semana de novas perspectivas do teu reino. Invade os estabelecimentos que nós vamos. Ativa o nosso espírito. Como John Wesley orava, eu me ponho como um homem pegando em chamas, para que pessoas vejam alguém queimando por Jesus. Que essa semana seja uma semana de vitória, de lutas, mas conquistas, de extravares, e que o Senhor venha fazer algo nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém.